Em 1593, um soldado espanhol afirmou que viajou mais de 15 mil quilômetros em apenas alguns segundos. Eu sou o Marco e confiram agora como aconteceu toda essa história. Na ficção, viagens no tempo e teletransporte são arcos de histórias comuns. E é um conceito fascinante, especialmente porque os físicos dizem que é completamente possível. Na maioria das vezes, no entanto, a verdade é mais estranha do que a ficção. Tomemos como exemplo o incidente de Marbury Jordan, no qual duas mulheres, Charlotte Anne Marbury e Eleanor Jordan, afirmaram ter viajado no tempo enquanto visitavam o Palácio de Versalhes em 1901. A história diz que depois de se perderem enquanto caminhavam pelos jardins para o Petit Trianon, os dois notaram que tudo parecia fora do comum, como se estivessem em um quadro vivo. Eles até afirmaram ter encontrado Maria Antonieta, insinuando que haviam experimentado uma assombração ou que viajaram no tempo para o século XVIII. Embora o incidente tenha sido repetidamente desmascarado e rotulado como uma farsa, ainda é algo para se pensar. Mas, enquanto o incidente de Marbury Jordan continua sendo uma das lendas urbanas sobrenaturais mais conhecidas, anos antes houve o misterioso caso do soldado espanhol Gil Pérez, que supostamente se teletransportou de Manila para o México no século XVI. Gil Pérez foi um soldado espanhol durante os primeiros anos do governo da Espanha nas Filipinas. Como membro da Guarda Civil, trabalhou para o governador-geral como guarda do palácio. Um dia, porém, em outubro de 1593, o 7º governador-geral Gomes Pérez das Marinas foi assassinado por piratas chineses durante uma expedição nas Molucas. A morte de Das Marinas foi bastante agitada, considerando que ele não havia decidido um sucessor, com vários espanhóis proeminentes disputando o lugar. Com condições tão tensas, Pérez estava guardando o palácio quando começou a se sentir tonto e exausto. Ele então se encostou na parede e cochilou por alguns segundos, mas quando abriu os olhos, ficou surpreso ao ver que estava em um lugar completamente diferente. Quando perguntou a um espectador onde estava, foi-lhe dito que estava na Plaza Maior, agora conhecida como Zócalo, na cidade do México. Logo, os guardas da Nova Espanha ficaram sabendo de Pérez graças às suas reivindicações e ao seu estranho uniforme de Manila. Ele foi levado às autoridades, incluindo o vice-rei da Nova Espanha, Luís de Velasco, cujo palácio foi para onde foi transportado. Embora compreensivelmente chocado, Pérez conseguiu responder a todas as suas perguntas com grande detalhe, incluindo o assassinato de Das Marinas, que, como aconteceu apenas na noite anterior, só seria comprovado meses depois. Embora o vice-rei estivesse satisfeito com as explicações de Pérez, era apenas a hora de as autoridades religiosas se envolverem. Ele foi entregue ao Santo Ofício da Inquisição, comumente conhecido como Inquisição Espanhola, para mais questionamentos. Do México, ele foi levado para Santo Domingo, no Caribe, onde foi preso por deserção e por ser servo do diabo. Como um soldado leal e condecorado, Pérez levou tudo a sério e cooperou com as autoridades. Foi até dito que ele preferia ser preso a lutar contra os homens da selva das Filipinas. Eventualmente, ele foi considerado um cristão devoto e, juntamente com sua boa conduta, não foi acusado de nenhum crime. Mas ainda assim, as autoridades não sabiam o que fazer com a situação única e o mantiveram preso até que chegassem a uma decisão sólida. Um dia, um galeão espanhol chegou a Acapulco para revelar que todas as alegações de Pérez sobre o governador-geral eram verdadeiras. Ele foi chamado de volta ao México, onde alguns dos passageiros até o reconheceram como guarda do palácio.
Com isso, ele foi libertado e enviado de volta no próximo navio para Manilha. A história de Pérez desde então se tornou lenda. Foi contado em livros e histórias de vários autores, incluindo o folclorista americano Thomas Audubon Javier, Washington Irving, Luiz González Obregón, Gaspar de San Agustín, Antônio de Morga e até José Rizal. A história pode parecer improvável, mas séculos depois, as pessoas ainda estão tentando explicá-la. Talvez uma visita ao Palácio do Governador, local da antiga residência do governador-geral durante a era colonial espanhola, em Intramuros, sirva por enquanto. Será que realmente o teletransporte existe de alguma maneira? Não só a história desse soldado, mas existem várias outras histórias de pessoas que misteriosamente se teletransportaram de alguma maneira para algum outro lugar, geralmente lugares que a pessoa nunca esteve antes na vida. Mas e você? Acredita em teletransporte? Acredita que é possível viajar assim num piscar de olhos? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E se não for inscrito, aproveite e se inscreva para ficar por dentro de novos vídeos cheios de curiosidades e mistérios.